Manhã de sábado, não é que eu invento de ir junto com a minha companheira para fazer uma troca de aparelho celular. Bom, era uma dívida, eu estava devendo isso para ela e resolvi nesse sábado saldar a dívida, ir lá numa loja de shopping e fazer a troca. Bom, aí começa um filme de terror, de certa maneira, para gente que gosta de falar de capital relacional. Bom, as portas estavam abrindo no shopping quando nós chegamos, então era na parte da manhã, e logo nós fomos chamados através de uma senha a sentar numa das mesas e logo um atendente começou a nos atender. E falamos que tipo de celular que quer trocar, parará, aquela coisa toda. Tem esse, tem aquele outro. E aí eu notei que ele ia empurrando acessórios para cima da gente. Empurrando acessórios sem nenhuma preocupação ou interesse em saber se aquilo é da nossa necessidade, no caso da necessidade dela, né? Se não era da necessidade dela, se esses acessórios eram mesmo importantes ou não importantes. E eu, curioso, perguntei para ele por que ele estava empurrando aqueles acessórios todos. E aí ele disse para mim o seguinte: olha, acontece que se a gente conseguir bater a meta de acessórios no dia, a gente é dispensado e pode ir para casa. Então eu achei isso muito engraçado pelo seguinte, eu até fiz uma pergunta para ele: ir para casa é ufa ou é oba? Né? Eu acho que você conhece essa terminologia que eu uso lá no meu livro Velho e o Menino. Ufa ou oba? E ele respondeu: não é oba, ir para casa é oba, porque todo o resto no trabalho é ufa. E claro que é ufa, porque se não fosse ufa, o líder poderia ter pensado em algum outro tipo de recompensa que não seja o ir para casa, ou livrar-se desse trabalho chato, maçante, enfadonho, para ir para casa, que é mais divertido ficar com a família, não é? É mais divertido ir para casa. Mas eu fico sempre pensando em como essa tática da foca, que eu relato no livro Rico de Verdade, a tática da foca e os peixes tóxicos ainda estão muito presentes na vida das empresas e no mundo dos negócios, né? Então veja, para vender os acessórios ele precisa de um peixinho tóxico. O peixinho tóxico é esse ir para casa. E com isso, estabelece-se nesse ambiente de trabalho a tática da foca. Ou seja, olha, se você vender mais acessórios, você vai ser recompensado indo para casa mais cedo. Essa é a tática da foca. Para saber mais a respeito dela, se você ainda não sabe, recomendo a leitura do livro Rico de Verdade, mas tem outros artigos que eu falo a respeito. E a tática da foca é uma das heranças mais nefastas, nefasta no caso, né, da velha economia, né, uma coisa muito de velha economia, onde você veja, no exemplo que eu estou dando, o cliente não conta absolutamente nada, ele está preocupado em empurrar aqueles acessórios para atingir a meta dele. Não há nenhum interesse pelo cliente, não há nenhuma preocupação em saber como é que o cliente quer usar o aparelho, que tipo de uso faz, se mais profissional, se mais pessoal, se ele está acostumado a gravar vídeos, por exemplo, como eu estou fazendo agora, ou não está acostumado, porque se sim, alguns acessórios são mais interessantes, se não, alguns acessórios são completamente desnecessários e assim por diante. Mas não há nenhum foco no cliente, não há nenhuma preocupação com o cliente. O importante é empurrar os acessórios para bater a meta, para sair mais cedo e se livrar daquele trabalho ufa. Quando o líder deveria pensar, na verdade, como é que faz para aquele trabalho se transformar em um trabalho oba, porque assim é que tem que ser a vida, né? Um dia de trabalho tem que ser um dia de muita alegria, assim deveria ser, assim os líderes deveriam pensar e promover situações de trabalho que tornam o trabalho uma experiência agradável e não precisa mandar o cara para casa para que ele seja feliz lá fora, porque dentro essa felicidade é impossível. Bom,
Mas você falou, o filme de terror não terminou ainda. Embora nós já estivéssemos próximo, não já, próximo ao meio-dia, próximo da hora do almoço, e olha que nós chegamos na abertura da loja, e todo esse tempo ainda foi para essas coisas todas, e entra no cadastro, digita aqui, digita ali, número da conta, blá, 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 blá. Puxa, era um dia, aí nós estamos ainda atravessando uma pandemia, né? A nossa intenção era lá fazer a troca e ir embora, vai para casa, almoçar em casa, né? Ainda nós não estamos num tempo bom de ficar muito, de ficarmos muito expostos. Mas aí vem a outra parte mais aterrorizante do que a primeira. A primeira, quem vive essa velha economia até não se ressente muito dela, porque a tática da foca está instituída nessa velha economia e há quem já se acostumou com ela e vive bem a distorção de ser foca e a distorção de ser seduzido por peixinhos tóxicos. Mas a outra parte é o seguinte, aí depois que você já acertou a conta, passou o cartão, já fez o pagamento de tudo, aí vem o abacaxi. Você precisa transferir a plataforma de um telefone para outro telefone. E aí você cai nas mãos de um funcionário, vamos chamar assim de multifuncionário, porque ele atende 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Acredite se quiser. Esse funcionário até tem um nome fantasia, para que ele seja chamado o tempo todo por todos os seus demandantes. E aí é um inferno, porque ele fala com um e digita aqui, já vai para o outro, digita ali, de repente você está colocando a senha do outro no teu telefone, o outro está colocando a sua senha no telefone dele, é um embrolho danado, é uma coisa pavorosa e assim, é uma inexplicável, porque por conta de uma suposta eficiência, promove-se uma negligência. E aí aqueles 3 Ds do desastre empresarial eu experimentei ao vivo em cores. A desatenção, o desinteresse, o desamor pelo cliente. Tem uma coisa engraçada nessa experiência, porque eu já incomodado com aquilo de estar sendo dividido por mais 4 ou 5 naquela coisa complicada de transferir senhas e a senha não sei da onde, o login, essa coisa toda. Aí eu perguntei pro rapaz, você sabe o que é AIA? Ele respondeu, eu sei sim. Eu fiquei todo assim, será que ele conhece meu livro que eu falo da reviravolta AIA lá no Capital Relacional, né? Eu falei, será que ele conhece? Mas logo vi que ele não conhecia não, porque falou, AIA não é uma inteligência artificial? Aí eu falei, não, uma inteligência artificial nunca vai ser capaz de praticar AIA. Nunca vai ser capaz. E AIA, disse a ele, é atenção, interesse e amor pelo cliente. Algo que eu não estou experimentando aqui agora com você. Falei para ele, né? Então é o contrário do que a gente acha que deva ser as coisas, né? Uma reviravolta AIA seria interessante. Bom, o filme de terror, ele termina por volta das 16 horas da tarde, portanto, cerca de 6 horas dentro daquele estabelecimento, em tempo de pandemia, para tentar fazer a troca de um aparelho de telefone celular. É isso, essa é ainda a predominância de uma velha economia. Mas o que é importante lembrar é que a nova economia é um oásis nesse mundo de empresas envelhecidas, ultrapassadas e que não se preocupam com o lado humano das relações. É isso.